Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus. E olha, bem-vindo mais a um culto ao vivo. E você não pode mais perder nenhuma oportunidade que você tem de assistir toda a reunião a semana na quarta-feira. É uma palavra mais poderosa que a outra para você e toda a sua casa ser impactada com o poder de Deus. Se inscreve aqui, ó, GDA Guerreiros da Aliança. E está começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. E o tema dessa noite é: qual a medida da fé? Repete comigo: qual a medida da fé? A fé pode ser medida? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, quem mais? Sim? Não? Sim, não? Você, o que você acha que está assistindo aí? A fé pode ser medida? Eu tenho, será que, como pegar uma trena e medir a fé? Uma régua? Então a fé pode ser medida? Não tem como você medir uma fé. Vou medir a fé com isso aqui, não dá. A fé tem tamanho? Será que tem fé grande, fé pequena? Não? Sim? Não? Sim? Hoje está dividido aqui, está igual ao partido político. A fé tem tamanho. Mas como saber? Tamanho da minha fé? Mas como aí? Peraí, como que eu posso saber o tamanho da minha fé se eu não tenho como medir a fé? É uma questão interessante. Então, apesar da fé não poder ser medida, a medida da fé, ela se dá pelo resultado da ação que você coloca a sua fé. O resultado da ação da fé vai definir o tamanho da fé. Como assim, Derek? Vamos à palavra, Mateus 17, 14 e 21. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. Então aqui Jesus, ele mostra o tamanho da fé. Ele está dizendo assim: se você for capaz de falar para aquela montanha: muda de lugar, e ela mudar, a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Então aqui ele expõe o tamanho da fé pelo resultado da sua ação. Você foi capaz de mover a montanha? Então eu posso falar o tamanho da sua fé. Mas você não pode falar para mim o tamanho da sua fé se você não for capaz de mover uma montanha. Agora, isso está vinculado diretamente com a oração e o jejum. Então aqui Jesus, ele expõe o tamanho da fé capaz de mover uma montanha, ou seja, o tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é considerado uma das sementes menores do mundo, de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Pequenininho.
quase você não vê. Agora, Jesus, ele está assim, por que ele está falando de um grão de mostarda? Ele está se referindo a uma fé, a um grão, porque ele está comparando a uma fé quase que imperceptível ao olho humano. Porque coisas pequenininhas você tende a não enxergar. Coisas maiores você esbarra, você tropeça. Mas a pequenininha quase você não percebe. Então Jesus está falando de detalhes. Então é uma fé que é quase imperceptível aos olhos humanos, mas é totalmente evidente aos olhos do Espírito. Porque o Espírito, ele repara em detalhes. Por que ele repara em detalhes? Detalhe esse que compõe o reino dos céus. O Espírito, ele é aquele que configura o reino. E tudo que o Espírito faz, ele faz em detalhes. Ele faz com detalhes. Ele é minucioso, ele é um artista. Ele é alguém que pega algo que não tem forma e faz ter forma. Tanto é que eu estou aqui. Se não fosse pelo Espírito, eu não poderia estar aqui. Porque ele pegou alguém que não tinha forma e deu forma. E dá forma todos os dias. Então todos nós nascemos com uma fé que é inerente ao ser humano. Ou seja, uma fé que vem com você. Uma fé para você sobreviver. Fala sobreviver. Todo mundo tem um pouco de fé. Até o ateu tem fé. Porque o ateu fala assim: eu acho que eu vou no banheiro fazer xixi. Quem garante que ele vai chegar no banheiro? E ele não vai morrer no meio do caminho antes de chegar no banheiro? Como ele pode afirmar que ele vai chegar no banheiro fazer xixi? Senão ele devia falar assim: eu estou querendo ir no banheiro, mas não sei se eu consigo chegar lá. Não é? Ou você fala para o teu marido, para a tua esposa: olha, prepara a janta, que eu estou indo trabalhar, à noite eu quero comer isso. Como que você sabe que à noite você vai chegar? Como que você pega o carro indo para o seu serviço e fala assim: não, porque tá hora eu vou entrar no serviço, você tem que me levar porque eu tenho que chegar na hora certa. Quem garante que você vai chegar? Se eu falasse para você assim: olha, no meio do percurso vai ter um buraco, você vai cair, você vai morrer, você ia para o serviço? Você ia? Você ia? Não, ninguém ia. Mas você tem uma fé. Você tem a certeza que você vai chegar lá. Mas essa fé, ela é inerente ao ser humano. Ela já veio. É um bônus, é um presente de Deus para mim e para você. Já pertence a você. Todo mundo tem um pouco de fé. E o conhecimento da Logos fala da palavra propriamente dita, te dá a possibilidade de você viver, de sobreviver dessa fé em cima do conhecimento que você tem na Logos. Tanto é verdade que o diabo usa até da palavra para poder confrontar Jesus. O diabo não foi confrontar Jesus com os achismos dele. Ele foi confrontar Jesus com a própria palavra de Jesus. Porque o conhecimento da Logos faz ainda o diabo sobreviver. Por isso muitas pessoas estão dentro das igrejas sobrevivendo de Deus. Porque conhecem a Logos. A Logos dá a possibilidade de você sobreviver nas Escrituras. Derek, mas eu estou indo para a igreja e eu estou sobrevivendo, então é isso? Esse é o risco que se corre, de achar que conhece a Deus por saber da palavra de Deus. Saber da palavra de Deus não faz com que você tenha a fé da qual eu estou falando do tema dessa noite, que é qual é a medida da fé, mas te dá uma fé capaz de viver de um jeito aonde você sobrevive, como você sobreviveria ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, só que conhecendo a palavra. Por isso que conhecer é mais importante do que crer. Porque o diabo, ele também crê. Mais que você, porque ele até treme na presença. Então, é uma fé que você não buscou. Não é essa fé que Jesus está falando, de mover montanhas. Agora existe
o conhecimento da palavra rema. Fala rema. Que é a palavra revelada. Essa palavra revelada o diabo não conhece. Essa palavra revelada ela só dá pelo Espírito. E a palavra rema, você não sobrevive, você conhece a vida. E é através dessa vida que você então pode passar a crer de uma maneira segura. Por que de uma maneira segura? Vamos lembrar a passagem do barco? Jesus aparece no meio da noite, aparecendo ser um fantasma. Aqueles discípulos não conheciam as Escrituras? Conheciam. Eles não conheciam a Torá, a lei. E por que eles não puderam caminhar sobre as águas? Porque a Logos te faz sobreviver. Quem sobrevive, cai no meio da água e vai buscar meios e recursos para sobreviver ali. Um snorkel, um cilindro de oxigênio, uma boia. Mas quem conhece a rema pode caminhar sobre aquilo que o homem normal não pode caminhar. Então Jesus fala para Pedro, vem. Ele falou para os 12? Não, falou para quem? Para Pedro. Então só Pedro recebeu a rema. Só Pedro recebeu a palavra revelada. Quando você recebe uma palavra revelada, você pode caminhar sobre ela. Porque lhe é imputado uma fé que não é natural. É uma fé que é sobrenatural. E à medida que você age de acordo com a palavra que lhe foi revelada, em direção a isso, a sua fé começa a crescer de tamanho. A sua fé não cresce de tamanho quando você conhece a Logos. A fé cresce de tamanho quando você conhece a rema. Mas a rema você só conhece conhecendo a Logos. Então, Derek, para eu conhecer a rema, eu preciso conhecer a Logos? Sim. Mas não necessariamente você vai conhecer a rema conhecendo a Logos. Você precisa dela, mas não necessariamente conhecendo ela, você vai ter a rema. Porque a rema se dá através da Logos e não na Logos. Entende? Sim ou não? Sim. Então você pode crer de maneira segura. Você pode caminhar sobre as águas. Por quê? Porque a sua fé, e à medida que cada passo ele é dado, você vai aumentando de tamanho. Então, aquele menino estava possuído por um demônio e Jesus expulsa. E a primeira coisa que Jesus vai advertir os discípulos é: homens de pequena fé. A fé que sobrevive? Não, a fé que vive. Mas, nossa, Derek, eu já vi muitas pessoas, não sei se você ouviu falar também. Eu não vou na igreja, mas eu creio muito em Jesus. Deus está no meu coração. Não está no seu coração. Porque se Deus estivesse no seu coração, você estava caminhando de forma sobrenatural. E o primeiro passo para você começar a caminhar sobrenatural é ir para a igreja. Você vai para onde? Para o bar para caminhar sobrenatural? Mas Deus mora no meu coração? Não mora. Esquece. Então a primeira coisa que ele adverte os discípulos é que eles não tinham fé. E em seguida Jesus ele fala o quê? Contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. É só fé? Não. Era o quê? Oração e jejum. É só fé? Não. Era o quê? Oração e jejum. Exato. Então a fé o que é, Derek? A fé é um recipiente. Fala, recipiente. Aonde guarda dentro dela a fé, a oração e o jejum. Então a fé é um recipiente aonde guarda dentro dela a oração e o jejum. E a oração e o jejum são fontes primárias para esse recipiente começar a funcionar. E o que esse recipiente precisa funcionar, Derek? Quando a oração e o jejum está em dia, o recipiente começa a ouvir. E ouvir em hebraico significa obedecer. Dizendo? Quando você está cheio, o recipiente está cheio de oração e jejum, você começa a ter fé suficiente para obedecer a voz de comando. Derek,
eu não estou tendo fé para perseverar, eu não estou tendo fé para... Então, peraí, você está falando de uma fé de sobrevivência. Porque a fé do que eu estou falando não é de sobreviver. Fé de perseverar na igreja, de ser disciplinado, de ter maturidade, enfim, é fé de sobrevivência. Eu estou falando de uma fé que é sobrenatural, é uma fé que você vive ela, é uma fé que você move montanha, mas para isso você precisa fazer o básico primeiro, e para você fazer o básico primeiro, você tem que nutrir o teu recipiente, e o teu recipiente ele só é cheio através de oração e jejum. Se você está carecendo da fé, é porque ele está lhe faltando oração e jejum. Agora, Derek, eu tenho orado, eu tenho jejuado e o meu recipiente não tem tido fé suficiente para obedecer a voz de comando. É porque você está orando errado e jejuando errado. A palavra diz: muitos não sabem como pedir. Eu vou te falar quantas vezes eu vou orar para Deus e de repente eu chego para alguém, para algum filho meu e falo assim: olha, vamos fazer tal coisa, e dá errado. Derek, onde está o problema? Está na oração, preciso orar mais. Eu preciso rever minha oração, preciso jejuar mais. Por quê? Porque eu sou susceptível a erro também. Nós somos humanos. Então se está falhando, você tem que voltar. Então vamos orar de novo. Não tem importância, deu errado, vamos orar de novo. Aonde que a gente está falhando? Aonde que eu errei? Romanos 10, 17 vai dizer assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Derek, mas eu estou ouvindo a palavra no culto todo domingo, eu não estou tendo fé então? A palavra de Deus não é a letra, a palavra de Deus é uma pessoa. Você tem que ouvir é dele, a palavra rema. Você tem que ouvir da boca dele: vem, sai para fora. Quando você escuta da boca dele a palavra que sai dele, então sim, a sua fé vai crescer. Você pode estar no pior cenário, você pode estar na pior situação, pode estar tudo dando errado. Se você ouvir a palavra dele, acabou. Acabou. Ele falou, está falado. Mas é que a circunstância diz: eu não ando por circunstância, eu ando por fé. Mas não tem chão, eu caminho onde não tem. Eu caminho e Deus coloca o chão. Então não tem como você ter uma palavra rema se o teu recipiente carece das fontes primárias, como diz que fazem ele funcionar. Por quê? Porque no jejum você deixa de comer a comida da terra, para que na hora da oração você comece a comer a comida do céu. Então você fala para Deus assim: Deus, cansei dessa comida aqui, quero comer a comida de lá. Você fala como é que é? Deus fala assim: hã? Peraí, alguém está falando a linguagem daqui de cima. Então ao invés de você começar a fazer propósito para subir lá, os anjos começam a descer aqui. Peraí, ele está falando a nossa linguagem. Quando você fala a linguagem do céu, você atrai o céu para a terra. Quando você começa a atrair o céu para a terra, você começa a atrair o reino e tudo aquilo que compõe o reino. O que compõe o reino? Seres celestiais, anjos, comidas do reino, sucos do reino. Essa semana, o que eu comi de comida, nunca comi tanto. Até eu acho que eu engordei. Mas Derek, tem que fazer dieta? Não. Esses dias eu comi um pãozão assim, ó. Eu nem vou falar pra você que pão é esse, pra não dar fome em vocês. Eu comi tudo sozinho também. Dei só um pouquinho pra minha esposa e pros meus filhos. Então quando você passa a se abdicar da comida da terra, você começa a querer comer comida do céu. E de repente você olha pra comida e você fala assim: não quero mais. Por quê? Porque qualquer comida que lhe é oferecida através do prato não começa mais a ser suficiente para você. Você começa a buscar coisa mais sólida. Você fala: eu preciso de alimento mais sólido.
Mas Derek, você tem que vir aqui na minha igreja. Porque tem um pastor aqui famoso. Você fala, cara, eu estou atrás de pastor famoso. Eu estou atrás de comida sólida. Mas Derek, você tem que vir aqui, porque aqui está uma luzeira, tá bombando. Tem 5.000 pessoas na igreja. Você fala, mas então, eu quero ficar no bar com ele, só eu e ele. Não, mas Derek, mas olha aqui, ó. Olha aqui, não, você tem que olhar no celular, olha aqui. Dá uma olhada. São 52 preletores que vai pregar à noite. É tanta gente na arte que não sobra espaço para Jesus pregar. É tanta preletor de fora que não sobra espaço para Jesus pregar. Você já viu a foto que eu tenho colocado da pregação de domingo? Da reunião de domingo? Não tem ninguém famoso, só tem ele. Só tem assim, ó, todo domingo, só tem ele, só tem o rosto do leão e aqui o altar. Só precisa dele, não precisa de mais ninguém. Se ele não for suficiente, pode vir todos os famosos do mundo, todos os preletores que te faz chorar. Você vai continuar chorando e a sua vida não vai ser transformada. É muito preletor dentro de uma foto e falta espaço para Jesus ser o principal da noite. Agora, você quer continuar pagando? Vai pagar. Eu tenho de graça em casa. Tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, recipiente. Agora, o jejum e a oração faz o recipiente ouvir? Só isso é suficiente para o recipiente ouvir? Pensa num carro. O que um carro faz para funcionar? O carro precisa ter motor, precisa ter bateria, precisa ter roda, precisa ter óleo para ele poder funcionar. Assim é a fé. A fé precisa de oração e jejum para funcionar. Só que se o carro tiver o motor, a roda, o óleo, a água, você estiver lá dentro do carro, o carro estiver lá, o carro anda. Mas o carro tem tudo. Não, mas se tiver combustível também, o carro anda? Sem a chave não. Com a chave eu ligo o carro? Falta energia. Com a energia eu ligo o carro? O que precisa? Tem tudo dentro do carro, eu estou dentro do carro, a chave está no contato, tem combustível, tem o motor, tem tudo. O que está faltando? Você tem atitude de ligar. Ação. Alguém precisa virar a chave. Se alguém não virar a chave, o carro não vai ligar, não vai sair do lugar. Se você não virar a chave, o carro não vai sair do lugar. Não adianta você ter oração, você ter jejum dentro do recipiente, se você não tiver ação. E essa ação, olha para mim, depende só de você. Exclusivamente de você. Ainda que você dependa de alguém para fazer tudo para você. Eu vou repetir. Depende só de você. E não adianta você ficar terceirizando culpa. Mas sabe o que é, Derek? É que eu não oro porque ele não ora. Não, você não ora porque você não tem disciplina. Mas eu não fui para a igreja porque ele não foi. Não, você não foi porque você não tem disciplina. Você não escutou a palavra disciplina? Volta lá no canal, reunião anterior. Escuta aquela primeira antes de você ouvir essa. Mas é que eu enfraqueci na fé porque tal fulano esquece o outro. Você, depende de você, não depende dele. Depende de você. Você é o mais interessado por você mesmo. Porque no final das contas vai estar você e Deus. Você vai falar o que para Deus? Tudo bem você falar para mim, eu não fui porque eu não quero. Mas você vai falar o que para ele? Eu não tenho poder de jogar você no céu ou no inferno. Não faço. Mas Deus tem. Você vai falar o que para ele?
vai falar, não, mas eu fiquei meio desviado porque o fulano de tal me desviou. Deus vai falar assim, hã? Como é que é o negócio? Depende de você. Se você não tiver o recipiente forte, é você que não vai andar. Você vai parar. E você não pode parar. Fala, eu não posso parar. Por que você não pode parar? Porque tem pessoas que precisam de você. Não tem a ver com você, tem a ver através de você. Se você parar, as pessoas vão parar. Os outros vão parar. Até gente que você não conhece vai parar. Não é possível que o outro parou por causa de mim. As pessoas são assim. Quem não tem disciplina, ele sempre vai buscar que ele tem disciplina, sempre vai ficar se espelhando no outro. Se o outro para, ele para. Se o outro come, ele come. Se o outro vai no banheiro, ele vai. Então você não pode parar. Mas eu não tenho força. Então começa a nutrir seu recipiente. Agora, a fé, quando a fé ela é rema, você descansa. Quando você está nutrido de oração, você está nutrido de jejum e você tomou a atitude, você pode descansar. Lembra que eu falei da alma? Reunião passada? A alma. Que a alma precisa ser domada através da disciplina para que o Espírito fale. Então, se você tem no seu recipiente oração, jejum, colocou a disciplina ali para domar a alma e você tomou atitude, agora o seu recipiente vai começar a ouvir e você vai começar a obedecer uma voz de comando e vai ter a atitude necessária para caminhar sobre a rema. Lembra que eu falei para vocês que eu estava com dor de dente fazendo o canal? Graças a Deus arrancou todos os nervos, os 3 nervos. Só que escuta isso. Olha que coisa maluca. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na minha vida. Talvez você já fez canal. Só que assim, quando você faz o canal no começo, não dói tanto. Mas quando você faz o canal inflamado, é uma dor insuportável. E eu fiz. E ela tinha limpado, tinha tirado o nervo, faltava 2. E aí, eu tomei 2 analgésicos, não passou, me contorci de dor, nunca senti uma dor tão terrível. E a semana eu fui no dentista, e ela falou assim, precisa arrancar os outros 2. Ela arrancou mais um, não senti dor na hora, porque estava com anestesia. Só que o último nervo estava tão inflamado, e a raiz era tão profunda, mais do que o normal, que a anestesia não pegou. E tem gente que fala assim, Derek, por que tem que ser só comigo essas coisas? E ela falou pra mim assim, olha, a raiz é mais profunda, você vai ter que aguentar. Eu vou te falar, eu só não desmaiei na mesa, na cadeira do dentista, não foi por nervoso não, por dor. Eu nunca passei tanta dor na minha vida. Eu só não desmaiei porque na hora que ela estava colocando o aparelho para tirar o nervo, Deus falou assim, filho, eu falei, não é possível. Eu falei, o senhor vai querer conversar agora? Não, agora não, Deus. Vamos sair daqui, deixa eu atravessar a rua. Vamos parar num parque ali, nós conversamos, chega em casa. Mas aqui não é lugar, né? Eu preciso te falar. Ai, Deus, eu disse, está tudo bem? Não dá. Ele falou, você vai ter que aguentar aí. E olha, eu tinha tomado 3 anestesias. Na bochecha, na gengiva, dentro do dente. E ó, lá dentro. Deus começou a falar, fecha o olho. Você está vendo o que ela está fazendo? Eu falei, não. Aí eu saí de lá, né? Na minha cabeça. Tenta entender o que eu estou falando para você. Eu saí, estava em outro lugar com Deus. Deus falou assim comigo. Você está vendo o que ela está fazendo? Eu falei, não. Ele falou, então, assim é a fé. A rema, você não vê. Você só sabe. Mas para isso você tem que confiar em quem está fazendo. Você não está vendo. Você está sentindo dor.
e não o bastante, você tem que ajudar o dentista, você tem que abrir a boca para ela ter acesso. Então você vai falar para mim assim, que vai doer. Mas não bastasse doer, porque às vezes você não quer expor o problema para não machucar. Só que se você não expor o problema, se você não se abrir, se você não colocar para fora, se expor para o seu pai espiritual, ele não vai poder te ajudar. Só que às vezes para ele te ajudar, ele vai ter que acessar a raiz. E para acessar a raiz, muitas vezes ele vai ter que matar a raiz. E para isso você não tem que entender. Você tem que confiar. Porque tem coisas que você não vai ver, que você vai ter que expor. Você, além de doer, você vai ter que ajudar a doer mais. Parece uma coisa fora do comum. Você fala assim, mas não tem lógica. Eu estou ajudando ele me machucar mais. É como se você mostrasse ferida. É como Jesus na cruz falasse para eles assim, crava meu braço aqui, ó, porque aqui vai prender, vai doer mais. Crava, põe a coroa de assim, porque assim vai parar na minha cabeça. É mais ou menos você ajudar a ter mais dor do que o normal. Você fala, mas já está doendo, se você fizer vai piorar. Mas é a forma que às vezes Deus usa para curar você. Porque aí ele vai ter acesso. E se tem uma coisa que eu disse na reunião passada, que outra escola não ensina, é a dor. Eu vou repetir. Tá doendo? Você vai ter que expor. Mas e se o teu pai espiritual, e se Deus falar para você assim, é aí que eu vou ter que mexer. Só que às vezes ele vai falar, ele não vai pegar e vai falar assim, você vai falar, tá bom pai, pode mexer então, vai Deus. Aí Deus vai lá e coloca a mão. Ele vai falar assim, abre. Você vai falar, hã? Vai doer mais. Por quê? Porque ele quer que você tome atitude. Porque Deus sabe que quando você tomar atitude, ainda que doa, no momento que ele arrancar a raiz, vai ser imputado uma fé sem tamanho. Aleluia. Que até então você não tinha, mas que por causa daquela ação, a sua fé cresceu. E aí você passa os outros dizendo, sumiu. Parecia tão simples. Era só alguém fazer assim, pum. Derek, mas doeu tanto. Mas eu passei tanto sofrimento, eu chorei tanto, cortou tanto, sangrou. Estava sozinho, não tinha ninguém lá. Mas eu vou te dizer, você sabe que doeu, mas você lembra da dor? Não lembro. Nem que eu force tentar lembrar da dor, não lembro. Porque ela foi embora. Existe uma coisa no corpo chamada memória muscular. O cérebro ele grava. Quando você sofre algo no corpo, o corpo ele grava até um certo tempo. Quando você é substituído, quando isso é substituído por uma outra ação, ela não consegue lembrar mais daquilo que passou. Por isso Deus disse, eu jogo tudo no mar do esquecimento. Eu não lembro mais do que você fez. Deus ele é capaz de acessar a nossa raiz pecaminosa, arrancar e não se lembrar mais dela. Por quê? Porque quando Deus celebra a sua conquista, a sua vitória, Ele celebra junto com você. Amém. Ele não fica relembrando aquilo que você fez, do seu pecado, do seu passado. Ele começa a lembrar, ele começa a trazer à mesa a sua conquista. Aí você senta na mesa com ele e fala, Deus, mas eu fiz aquilo, mas nem Deus lembra daquilo mais. E você está trazendo para a mesa, Deus fala assim, joga fora, vamos celebrar o novo. Agora, responde para mim, mesa de dentista é lugar para Deus tratar com você? Deus trata onde Ele quiser. E Ele vai usar situações para tratar você. E é através da sua vida que você vai tratar outros. Que você vai cuidar de outros, que você vai acessar outros.
Então você precisa ter ação. Fala ação. Ação. Por que, Derek, ação? Vamos lá para a palavra em Tiago 2. É lá no final da Bíblia, Tiago 2. É um outro livro que eu estou estudando também direto, mas eu não consigo passar do capítulo 1. Só hoje que eu vi o capítulo 2, porque Deus mandou. Tiago 2, do 14 ao 26. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, do que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obra, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Faz bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu o seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que declara: Abraão creu em Deus, ele foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras está morta. Então você tem oração, você tem jejum, você está com o recipiente pronto, e mesmo assim você está morrendo. Está faltando ação. Fala ação. Ação. Fala ação. Ação. Outra vez. Ação. Só que aqui nós precisamos entender dois pontos. O primeiro ponto é a primeira obra. Que obra é essa? De que ele fala aqui? Diferentemente do que muita gente pensa, obra não é construir algo para Deus, nem construir algo com Deus. Primeiramente, a primeira obra que precisa ser construída sou eu. Fala, sou eu. Sou eu. Eu preciso. Mas também eu não posso ficar me apoiando nisso para não fazer a obra. Dizendo, eu não estou pronto ainda. Quando eu estiver pronto, eu vou fazer a missão. Porque você vai ficar dando desculpa a vida toda. Olha, quem não é disciplinado, dá desculpa. Por isso que muita gente não gosta de conversar comigo, porque eu sou chato. Alguém vai falar pra mim, não, mas Derek, eu vou falar assim, desculpa. Mas isso aqui, desculpa. Mas isso aqui, desculpa. Não quero conversar com você. Vai ficar chato. Por quê? Porque quem não tem disciplina dá desculpa. Desculpa. Culpa o outro, culpa não sei quem, culpa a tempestade, culpa a situação. Não existe desculpa. Quem é disciplinado não tem desculpa. Ele vai porque ele vai. Tem uma declaração do Mike Tyson, que ele falou assim, não me interessa quão habilidoso meu adversário seja, eu não vou dar ouvido para ele se ele não for disciplinado. Ser disciplinado é você fazer aquilo, mesmo que você não goste, até você passar a gostar daquilo. Não me interessa quão bom o cara seja, eu preciso que ele tenha disciplina, eu vou respeitá-lo. É você fazer tudo aqui, todo dia a mesma coisa. Você fazer, independente de como você está, sentimentalmente, emocionalmente, você tem que fazer. Porque a primeira obra que precisa ser construída, o primeiro recipiente que precisa ser preenchido, que precisa ser nutrido é
Você, sou eu. E se você esperar estar emocionalmente pronto para isso acontecer, esquece. Você nunca vai estar, porque isso pertence à sua alma. Lembra que eu falei? Volta na reunião passada e escuta sobre ilusões da alma. Mensagem poderosa. Então, eu preciso ser construído primeiro. Fala eu. Eu preciso me tornar aquilo que Deus quer. Eu preciso ser aquilo que Deus quer. Em Efésios 2:10, Paulo vai dizer assim, ó, somos a obra-prima de Deus. Ele criou de novo em Cristo Jesus. Ele criou de novo em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Ele criou de novo. Ele deu a possibilidade em Jesus de nós sermos refeitos. A obra que Ele esperava que a gente fosse desde a criação. Somos a obra-prima de Deus. Ele criou de novo em Cristo Jesus para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planeou para nós, quer dizer, planejou para nós, preparou para nós. Ele deu a possibilidade, através desse versículo, fica evidente que através de Jesus Cristo, agora nós podemos ser o quê? Refeitos, obras, como Deus sempre esperou que nós fôssemos. Eu quero que você seja assim. Mas eu não estou conseguindo ser, então está faltando caminhar com Ele. Caminhar com Ele, você só caminha com Jesus se você seguir os princípios de Jesus. Jesus, Ele não para te ouvir se você não caminhar no princípio com Ele. Porque Ele é a palavra, Ele é o princípio, Ele não é o ômega, Ele não é o princípio, o fim. O princípio, Ele é o princípio. O princípio fala de primeiro, fala de primacia, fala de alicerce. Se você quer atrair a atenção de Jesus, fala com Ele de princípio. Não importa quem está certo, quem está errado, quem gosta, quem não gosta. Importa o princípio. Está no princípio, você vai atrair a atenção do mestre. Marta estava lá arrumando todas as coisas. Maria largou tudo e foi para o pé de Jesus. Aparentemente, quem que está certo, quem que está errado? A casa está toda bagunçada. Quem que está certo? Marta. Não. Aparentemente, quem está certo? A casa está toda bagunçada. Uma para de fazer tudo e a outra vai arrumar a casa. Porque Jesus entrou. Quem está certo? Marta está certa. Imagina se Jesus entra aqui agora na sua casa. Não vou colocar Jesus não. Se alguém, um familiar, entra na sua casa, se o lençol está para fora da cama, você pega e se soca no armário. Você fecha. Oi, tudo bem? Tá bonitinho. A hora que a visita sai, você cai tudo. Não é assim? Por quê? Porque a gente aprendeu isso. A visita, Jesus. Aí Maria vai para o pé de Jesus. Marta fala, está errado isso aí. Eu estou aqui me desvirando tudo, você está só no pé do mestre aí. Só que Maria falou o quê? O princípio de Jesus. Colocou ele como prioridade. E no reino de Deus, Deus é prioridade. Então ela estava dizendo para Jesus assim, você para mim é prioridade. Aí Jesus falou assim, não Marta, ela vai ficar aqui. Ela escolheu a melhor parte. Então se quer atrair a atenção de Jesus, você tem que falar com ele de princípio. Você não pode falar com Jesus daquilo que você quer. Você tem que falar com ele daquilo que ele gosta. Você quer atrair a comida do céu, você tem que fazer jejum. Porque ele gosta disso. Ele gosta de comer comidas lá em cima. Você quer comer comida lá em cima, você tem que fazer o que dá acesso lá em cima. Ah, Deus, eu não estou conseguindo isso, eu estou triste porque isso não está dando certo. Você está falando da sua vida, do seu eu. Tira o eu de você. Para com mimimi, tira o eu de você. Mas está doendo, mas está... Chega de ser mimimi, cara. Para com isso. A ideia aqui vem você assim pensar mil maravilhas. É isso mesmo. 1000 maravilhas. Com Jesus é 1000 maravilhas. Ué, você pega e você fala com o princípio para ele, ele vai falar, mas qual que está o problema aí? Vamos resolver. Você acha que eu tenho problema também? Você acha que eu tenho dificuldade também? Mas você não pode parar. Você tem que agir. Se você não fizer, olha para mim. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você tem que fazer. Então esse versículo ele mostra isso.
Deus nos deu a oportunidade de sermos refeitos à medida que a nossa fé cresce por meio das obras, para que ela se desenvolva e amadureça, a fim de que eu possa realizar as obras com fé. Porque existe uma diferença de fé com obras e obras com fé. O primeiro ponto, né, é eu ser reconstruído. E isso fala de fé com obras. Lembra que Jesus falou? Move a montanha, então sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. A fé com obras. Eu estou sendo reconstruído, sou eu. Fé com ação, obras, jejum, oração, palavra, para eu ser construído. Isso é fé com obras. Obras com fé é missão. E Efésios, só para concluir essa primeira fé com obras, Efésios 2, do 20 ao 22, olha que Paulo vai dizer um pouquinho mais adiante da carta aos Efésios. Esse povo que é como um edifício construído sobre o alicerce da mensagem, prega pelos... Eu vou repetir. Ele está falando dos gentios. Ele está falando para os gentios assim, olha, gentios, quem que é gentio, Deck? É quem não é judeu. Israel, o resto do mundo é gentio, entendeu? Ele está falando para os gentios assim, olha, vocês agora fazem parte do povo de Deus. E vocês vão receber a mesma herança que esse povo vai receber. É destinado a vocês. Efésios 2, do 20 ao 22. Então ele está falando para os gentios agora, ó, esse povo, quer dizer, o povo judeu, é como um edifício construído sobre o alicerce da mensagem. É um edifício construído sobre o alicerce da mensagem. A mensagem o que é então? Um alicerce, fala alicerce. Alicerce. Esse povo ele é construído, por isso que eles têm a promessa. Eles estão construídos em cima do alicerce da mensagem. Pregada por quem? Pelos pastores? Não. Pelos profetas e pelos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, pela qual todo edifício se alinha. Por quê? Pelos profetas e pelos apóstolos, porque eles têm a palavra rema na boca deles. Eu queria parar para explicar aqui, mas não vai dar tempo. Em Cristo essa construção cresce, porque cada pedra se adapta perfeitamente ao conjunto, a fim de se tornar um templo consagrado ao Senhor. Vocês são, pois, integrados nesse conjunto. Ele está falando para os gentios, ó, vocês fazem parte desse conjunto, viu? Para formarem com os outros, com os judeus, os gentios judeus, a morada em que Deus habita pelo seu Espírito. O que Paulo está falando aqui? Ele está entregando um segredo, uma chave. Não basta você quer ter o seu recipiente, você quer ter a fé com obras, e a obras com fé, você pode ter. Se você encher de jejum e oração, você vai ter. Se você tiver uma ação, você vai ter. Mas o que eu estou passando para vocês aqui é algo além, Efésios. O que? Eu estou dizendo para vocês que não é só isso. Eu estou entregando aqui uma chave para vocês, como aconteceu comigo quando eu estava a caminho de Damasco. Agora. Eu estou falando para vocês que não só vocês vão ser agentes de transformação por onde vocês andarem, como vocês vão ser repletos pelo Espírito do próprio Deus em vocês. Só que para isso, você não pode ser sozinho, fazer sozinho. Você vai ter que procurar um doido com você para fazer a mesma coisa. Você vai ter que procurar alguém junto com você para caminhar junto, para fazer igual, para fazer a mesma coisa. Para seguir os mesmos passos, para andar igual. Não só de andar, mas de andar como o Pai. Não de andar com o Pai, mas de andar como o Pai anda. Muitos andaram com Jesus, mas só 12 andaram como Jesus. Andar com o Pai não significa andar como o Pai. Andar como o Pai é assim, se o Pai põe o pé direito, você põe o pé direito. Se o Pai põe o pé esquerdo, você põe o pé esquerdo. É igual aqueles palhacinhos que andam assim, né, os dois. Um pro lado e outro pro outro. Por que eu preciso andar como o Pai? Porque um dia você vai se tornar pai. E o dia que você se tornar pai, as pessoas vão ver o DNA do seu pai em você. Quando Abraão deita Isaac na mesa do holocausto, ele está dizendo para Isaac assim, ó, é assim que o pai é. Eu
quero que você seja como o Pai. Eu não quero que você caminhe com o Pai. Eu quero que você seja como o Pai. Agora, você não aprende a ser como o Pai é se você não andar com o Pai. Aprender, sentar, ouvir, ser discipulado, ensino. Isso significa ser discípulo. Sentar para ouvir o Mestre. Aquele que anda como o Pai, ele não questiona. Ele já passou dessa fase. Aquele que anda como o Pai questiona. Mas por que o senhor pôs o pé direito ou o pé esquerdo primeiro? Aquele que anda como o Pai, ele não questiona mais. Ele anda junto, sem questionar. Ele pôs o pé, ele põe o pé também. Ele põe... Por que você está pondo? Não sei, meu pai está pondo. Nossa, mas está chucro, você tem que ter entendimento. Eu entendo que eu tenho que seguir o Pai. O meu entendimento se baseia em caminhar como o Pai. Mas tem que saber o porquê ele está fazendo isso. Não, eu preciso saber como ele está fazendo. Eu preciso crer no que ele está fazendo. Porque eu caminho sobre a rema que ele caminha. Senão eu vou caminhar com a Logos. E caminhar com a Logos não me imputa a ser como o Pai. Então Paulo está dizendo, vocês podem ser isso aí. Isso aí é o ideal. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês podem ser mais. Vocês podem receber o Espírito de Deus. Mas para isso você precisa de alguém. Fala alguém. Para fazer com você. Porque o Espírito ele só habita onde tem unidade. O Espírito ele só mora onde tem unidade. Ele vai na sua casa. Ele chega lá, você está orando. Você está lá, a mulher está orando, o marido está orando, a esposa está brigada, o Espírito não vai. Porque ele só vai onde tem unidade. Ele chega, não tem nada, vai embora. Não vai. Ele não fica. Ele pode até visitar, mas ele não habita. A palavra está dizendo que ele procura essa habitação onde tem unidade. Paulo está dizendo isso aos Efésios. Por que, Derek? Porque o Espírito, ele é tudo. Sim ou não? Sim. Ele sendo tudo, ele não conhece divisão. Ele não conhece separação. Ele não conhece... Tá, isso aqui um pouquinho para lá. Não, ele só conhece o todo. E ele não criou tudo do todo a partir do nada. Ele criou tudo a partir do tudo. Porque ele é tudo. E ele é o todo. Entendeu? Então ele não conhece divisão. Você vai falar para ele de divisão, ele vai falar... Estou entendendo a sua linguagem, estou entendendo. Você está falando de um princípio que eu não sigo. Eu não consigo te entender. Aí você vai orar para ele e não vai chegar a oração. Porque o Senhor está falando a linguagem dele. Então ficou claro o primeiro ponto, fé com obras, que é nosso. E o segundo ponto é a obras com fé. E a obras com fé é a missão. Então, partindo do ponto que eu já entendi, a fé com obras, alguém perguntou para mim assim, nossa, mas a sua pregação é estudo? Mas a pregação o que é? Show? Você tem que estudar mesmo, se você não estudar você vai fazer o quê? Você tem que pregar para as pessoas entenderem, não para pregar emotivamente, emocionalmente, para a pessoa sair daqui, não, mas Derek, mas aí anima, acorda. Você vai acordar, vai lá pular no estádio de futebol que você acorda. Você tem que acordar o seu espírito. Quem tira a sua atenção na hora do culto, na hora da reunião, quem faz você ficar cansado, quem fez você ficar com sono, quem faz você acha que é Deus? Porque você vai namorar, você não fica cansado. Você vai passear, você não fica cansado. Você vai viajar, você não fica cansado. Você vai assistir um filme, você assiste inteiro. Você vê série, você assiste completo. Mas na hora do culto, dá um não sei o quê. Aí tá tão gostoso, dá até dormir. Dorme então. Dorme. Que a palavra vem de volta. Enquanto você dorme, tem outro recebendo a tua bênção. Sabe por quê? Porque o diabo não dorme na hora de tentar. Ele não dorme na hora de atentar contra a sua vida. De planejar algo contra a sua vida. A segunda obra é a obra com fé. E aí fala da missão. Então, entendendo que nós falamos da primeira, a missão também, ela aperfeiçoa a sua fé.
E ela te faz lhe ser creditado a justiça de Deus. Falou aqui no texto, ó. Vê-se dessa forma que tanto a fé como a obra estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada por causa das obras. Cumpriu-se assim as escrituras que declaram: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Olha aí, se você só for construído e você não fizer a obra, você não fizer a missão, você dorme preocupado em pagar a conta, e como você vai resolver sua vida. Você já dormiu preocupado em quantas almas você está ganhando? Você já dormiu preocupado se o teu pastor está precisando de alguma coisa? Você já dormiu preocupado se você está fazendo o melhor para Deus dentro da sua igreja? Você já dormiu preocupado em fazer um planejamento, dizer o que você pode melhorar na obra do Senhor? Você já dormiu preocupado dizendo: Senhor, o que eu posso fazer para trazer mais unção para aquele lugar? Se você ainda não fez isso, não pode ser acreditado a justiça de Deus. Só pode ser acreditado a justiça de Deus, acreditado, crédito, só pode ser colocado a justiça de Deus em quem trabalha para Deus. Não, mas é que eu estou pregando muito fora. Então, mas antes de você pregar fora, você tem que pregar dentro primeiro. Mas eu tenho muitos compromissos. Eu sei que você trabalha fora, eu sei que você tem muitos compromissos a fazer. Mas uma parte do seu tempo, 1 minuto que você tem, você não consegue pensar. Você não consegue pensar em algo, dar o melhor, falar: vou fazer melhor do que isso. Eu posso fazer melhor do que isso. Mas isso começa com um princípio básico. Olha, se eu fosse falar disso aqui, eu tinha que voltar tudo. Vamos voltar no primeiro vídeo lá do YouTube, lá, não sei quando. Falar de primícia, dízimo e oferta, mas tá chato falar disso. Mas se a pessoa consegue fazer isso, isso aqui não vai conseguir fazer nunca. Porque o básico não faz. Primeiro começa a ir para a igreja, firmar na igreja primeiro. Aí depois dízimo, primícia, oferta. Isso aqui já é... Não posso falar que isso aqui é para quem é avançado. Bom, vamos prosseguir. Então não pode ser acreditado a justiça de Deus. Observar que uma pessoa que é justificada, uma pessoa que ela se tornou a obra e faz a obra, agora é o quê? Ela é considerada amiga de Deus. A pessoa com forte é isso. Quem não trabalha pela missão não pode ser chamado amigo de Deus, porque amigos de verdade trabalham um pelo outro. Quem trabalha pensando: eu estou trabalhando por sua causa. Não é possível. É verdade. Será que existe amigo assim ainda? Você tem amigo assim? Você tem que ter amigo assim. João 15, 13, 17. Olha o que Jesus vai dizer. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O que é a vida? É trabalho, é tempo. O que Jesus estava dizendo? Eu estou trabalhando. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tenho feito crer? Não, tenho feito conhecer. Conhecer o quê? A rema. Ele estava dizendo para os discípulos: eu tenho feito vocês conhecer a revelação do meu Pai. Eu sou a revelação. Eu sou a palavra, eu sou o verbo revelado. Eu sou a rema encarnada. Eu sou a palavra revelada encarnada. Vocês podem tocar em mim, vocês vão tocar na palavra revelada. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao meu Pai, eu vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Olha aqui, dar fruto não é só você plantar a semente. Eu sei que um planta, o outro rega, mas você não pode fazer assim, ó, plantar a semente e falar: eu fiz a minha parte com Deus, agora o papel do outro é regar. E se o outro não regar? Você tem que estar pronto para regar, mesmo que o papel seja do outro. Mas Derek, vai sobrecarregar. No começo vai. No começo vai.
mas vai ser acreditado a justiça de Deus. O que você não pode é colocar a semente e falar, o outro rega, eu fiz a minha parte. Porque você está dando uma desculpa para você mesmo ficar na zona de conforto, dizendo, eu já fiz a minha parte com Deus, eu estou dando fruto. Será? Deixa eu dizer algo aqui. Nunca vai ser bom o suficiente para Deus. Nada daquilo que você faz, nada daquilo que eu faço é suficientemente bom para Deus perto do que Ele fez. Você tem que fazer mais, eu tenho que fazer mais. A questão não é perfeição, a questão é dar fruto. Seja primeiro o fruto, depois vai atrás do fruto. Só que se você ficar só sendo um fruto e não fazer fruto, você também não se torna um fruto. E se você só fizer fruto e não for um fruto, você também não se torna um fruto. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Amém. Então, uma vez já consumido pelo amor, o amor te faz trabalhar pela missão. A missão aperfeiçoa a fé. E a fé cresce à medida que constrói a obra do Pai. Em João 5,17, para concluir essa palavra dessa noite, Jesus vai dizer, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, qual que é a medida da fé? A medida da fé é quando você, em unidade com os céus, se enche dos princípios de Deus, como foi dito aqui, e através da sua ação, você mostra que a sua fé é uma fé sem tamanho, do tamanho que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra, porque essa palavra, semana passada ela foi mais impactante, essa foi mais profunda. E assim a gente vai indo, uma hora a gente traz o impacto, uma hora a gente afunda, uma hora a gente vai para a superfície, e assim a gente vai nadando os rios do Espírito. O que você não pode é deixar de buscar, de ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te agradecer que você tenha ficado com a gente toda semana, nos acompanhado e se inscrito no canal. Como eu disse, o canal tem crescido graças a você, que tem comentado e compartilhado a nossa reunião. E você pode fazer a oferta, faça aqui, ó. Tem o QR Code do lado. É só mirar o celular e fazer o Pix, ou na descrição do vídeo. Toda semana uma palavra nova, vida direta de Deus. Não tem nada copiado, não tem nada editado no sentido de palavra. Toda palavra é vinda do trono de Deus. Você não vai encontrar palavra igual nenhuma na internet, porque eu não copio. Eu não repito palavra, porque Deus tem uma palavra nova todo dia para mim e para você. Amém? Eu espero você e toda a sua casa próxima semana na reunião profética. Fica na paz.